vamos configurar o nosso contexto de acesso a dados do Entity Framework aqui na nossa aplicação ASP.NET. Então, aqui nós temos já uma pasta Data, né, que seria aquela que nós usamos o pedido repository como exemplo. Vou manter esse arquivo aqui, mas vou utilizar a mesma pasta. Então, aqui eu vou criar a classe, que vai ser a classe de acesso a dados, que é o nosso contexto. Vou chamar ela de meu DBContext. Uma classe normal, só que essa classe ela vai herdar de DBContext. Uma vez que ela herda de DBContext, ela se torna uma classe de contexto. E é a classe principal do Entity Framework, porque essa classe é responsável por mapear os nossos objetos, que seriam os nossos modelos, e ligá-los a tabelas do banco de dados, que vão persistir esses modelos no banco. Então é aqui que nós vamos configurar tudo. E falando de ASP.NET Core, a configuração do DBContext ele se dá através da classe Startup. Então, se você está configurando aqui o seu DBContext dentro da classe de uma aplicação ASP.NET, você tem que configurar esse DBContext dentro da classe Startup. Aqui em cima do Add MVC, eu vou fazer essa configuração. Então, como funciona a configuração de um DBContext? Eu vou fazer isso aqui, ó. Services.add DBContext, ok? E aí dentro desse parâmetro eu vou colocar o nome do nosso contexto, meu DBContext. Bacana? E aí ele já está configurado, só que tem uma questão. Eu preciso dizer onde ele vai conectar, qual que é o banco de dados onde eu vou conectar. Então para isso eu vou precisar passar para ele uma connection string, para ele saber onde que é o banco, né, que ele vai buscar as coisas. E para ter uma connection string, você vai buscar essa connection string dentro aqui do App Settings, que é a sua classe de configuração, né, de configuração de diversas finalidades, tanto para connection string quanto para chaves de acesso e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui embaixo mais um nó dentro desse JSON. Vou chamar ele de connection string. Connect strings, na verdade, né? Que é um padrão que nós utilizamos. E dentro desse nó eu vou criar um valor aqui, né? Aqui embaixo eu vou colocar o nome do nosso contexto, meu DBContext, para ele saber que a connect string daquele contexto é esse valor aqui. E aqui eu vou colocar o valor da minha connect string. E aí nesse momento você vai precisar saber qual que é o seu banco, ou se você vai usar um banco local como o SQLDB, você pode colocar ele aqui. Então para isso você vai precisar fazer o seguinte, vai precisar colocar o acesso do seu servidor, por exemplo, server localDB my ms SQL localDB. Onde que ele está? Se você instalou o localDB ou se você tem outro banco de dados, aqui pelo SQL Server Object Explorer, você consegue encontrar o seu banco. Então, por exemplo, eu tenho dois bancos aqui rodando, dois bancos locais. Este aqui é o meu localDB. Então aqui você vai ter as suas bases de dados e tudo mais. Então a conexão vai ter que ser feita através do quê? O servidor, né? O servidor que é minha máquina local e, né, a instância desse meu servidor SQL. Aí a base de dados, logo em seguida, depois do ponto e vírgula. Database vai chamar o quê? Vou chamar isso aqui de meu banco. Meu banco do curso ASP.NET. Pronto. É um nome bem particular para não ter erro. E aí depois que você configurou o nome do seu banco, você pode passar aqui, através do ponto e vírgula, mais algumas informações. Trusted Connection True. Trusted Connection é para dizer que ele acredita que o usuário que está executando a aplicação é um usuário que ele confia dentro do SQL. E aqui que ele permite, né, múltiplos Active Result Sets para você obter vários resultados simultaneamente. Então essa aqui é só string de conexão. Veja que ela
é uma coisa bem simples, né, de você decorar, inclusive, não precisa ficar copiando e colando de algum lugar. E aí nós temos, então, a nossa connection string configurada. Voltando para o startup, nós precisaremos agora passar essa connection string para algum lugar. Então, aqui eu vou criar uma option. Esse construtor aqui do addDbContext, ele aceita um parâmetro option. E o option, ele aceita a configuração da connection string. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Options. Vai para, que é uma expressão lambda, né? Então, options, ponto, add, add não, é use SQL Server, ok? E aí, dentro do user SQL Server, você precisa passar o quê? Uma string, que é a sua connection string, tá certo? Então, para isso, eu vou usar um outro recurso do ASP.NET, que é o configuration. Inclusive, ele nem está aqui declarado. Então, o que eu vou precisar fazer aqui no meu startup? Sendo que a gente está criando a aplicação toda do zero, na mão, isso tudo você precisa saber. Porque se você não tiver o template, ou se você estiver fazendo, de repente, até um exercício de teste, né, para passar numa entrevista, você tem que saber fazer isso na mão. Então, vamos lá. Public iConfiguration. Aqui eu vou chamar ele de configuration. Só o método get, porque é o que eu preciso. E agora no construtor dessa aplicação, da classe startup, eu vou colocar que ele vai receber isso injetado por dependência. Mas não se preocupe em resolver essa resolução de dependência para configuration, porque ele já faz isso naturalmente. Isso é coisa do ASP.NET, ele sabe resolver. Então aqui você vai dizer que o seu configuration recebe a injeção da classe de configuração configuration. Esse configuration é uma classe que vai te ajudar a vir aqui no App Settings buscar a connection string que você procura. Então aqui no Use SQL Server, né, você vai colocar aqui configuration ponto get connection string. Ele já tem um método próprio. Então ele vai buscar aqui, ó, é um shorthand, quer dizer, um atalho, né, para o get section connection strings. Então aquele nome connection strings que a gente usou aqui como padrão é um nome que tem que ser respeitado para que a gente possa utilizar este método aqui do connection string. Tá certo? Então get connection string, e aí eu vou colocar o nome do meu contexto. Meu DB context, que é exatamente o dado que nós temos aqui no nosso contexto. Tá legal? Então ele vai achar a connection strings e vai buscar a connection string daquele seu DB context. Até porque você pode ter mais de um. Então voltando aqui, já está configurado. Então nós adicionamos o suporte ao DB context ao ASP.NET. O ASP.NET vai poder agora trabalhar com o Entity Framework através dessa configuração. Só que não para por aí. Nós voltamos agora ao DB Context. E aqui no DB Context você vai precisar fazer uma outra configuração. Que é o seu contexto, essa classe DB Context, é uma classe bem complexa. Tá? E para que ele funcione, você precisa passar algumas instruções para ele. Então aqui no construtor, que é o construtor do seu contexto, você precisa receber aquelas instruções de DB Context Options que nós configuramos aqui. Então essas opções aqui elas vão ser repassadas para o seu construtor através da classe DB Context Options, ok? Aí dentro dela tem um parâmetro que é o seu próprio DB Context, este aqui. Ops. Legal? E aí você chama isso aqui de options. Ok. E essas options, você recebeu elas no construtor na hora que o ASP.NET ajudou você a criar a instância desse DB Context. Beleza? Só que não para por aí. Você precisa agora repassar para a classe base, que é a herança aqui que você recebeu do DB Context, essas options aqui.
Então você repassa, porque lá dentro ele vai precisar disso. E aí, o nosso ReSharper, né, ele já está dando uma dica de refatoração aqui, ó. Beleza, você não precisa ser tão repetitivo, né, já que você está tratando da mesma classe. Eu fiz daquele jeito porque é o jeito que você vai encontrar na documentação, porém, nem sempre você precisa seguir um código tão verboso. Então, desse jeito aqui está perfeito. Aqui, nosso construtor e o nosso dbContext está configurado. Daqui para frente, tudo que eu for fazer vai ser em relação ao quê? A mapear classes para o meu dbContext e criar ou persisti-las, essas classes, em tabelas do banco de dados. Que nós vamos fazer isso através de processos de migrations e tudo mais.